Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à aula de empreendedorismo governamental da disciplina, especificamente. Nós estamos falando sobre as características e exemplos do empreendedorismo governamental e nós iremos para a aula de número 4, cuja temática é perfil e personalidade empreendedora. Sem mais delongas, nós temos alguns conceitos importantes, como o conceito de empreendedor e intraempreendedor, mais especificamente a parte do empreendedor, nós vislumbramos nas últimas aulas que é a ação de empreender, e nós temos essa nova figura, esse novo conceito neste momento, que é o intraempreendedorismo. E o intraempreendedor é aquele agente que aplica o intraempreendedorismo. Então, eu trouxe para vocês um conceito do que seria este intraempreendedor, que é um termo adotado por este autor Pichotti na metade da década de 1980, em que ele trouxe um novo conceito aí que traz e faz alusão às pessoas que têm a personalidade empreendedora e que tomam iniciativas estratégicas dentro das organizações, mesmo que nunca tenham pensado em abrir seus próprios negócios. Então, como a gente falou anteriormente, nas aulas anteriores, a questão do empreendedorismo, nós temos muito de comportamento, daquilo que é comportamental. E o intraempreendedorismo vem trazer à tona essa expressão que conceitua os comportamentos empreendedores aplicados em um viés para além da criação de negócios e de empresas. No dia a dia, na sua vida laboral, no seu trabalho. Então, tanto o empreendedor quanto o intraempreendedor diferem da figura do administrador, porque o administrador ele examina as situações antes do processo decisório, de maneira a enxergar prognósticos de retorno sobre o investimento. Ele sabe trabalhar com limites, não é o caso de receita e despesas. Seu papel não é menos importante, na verdade, complementa a do empreendedor, mas são figuras diferentes. E aí nós temos essa imagem, essa representação visual e sintética, né, que vem trazer para a gente uma representatividade dessa personalidade, desse comportamento intraempreendedor que envolve três pontos que nós estamos falando desde a primeira aula: a visão, a resiliência, a criatividade e inovação, que são comportamentos. Então, falando um pouquinho sobre a visão, né, ser visionário, pensar com a visão de futuro, pensar lá na frente, pensar adiante. Ser resiliente é uma espécie de persistência avançada diante das dificuldades, das situações e excepcionalidades. E a criatividade e a inovação envolve aí o ato de criar, de pensar fora da caixa, considerando o seu contexto e o que você tem de recurso disponível para isso. Essas três, esses três comportamentos transformados e unidos em ações geram então a capacidade de realização, a entrega efetiva, o resultado efetivo. E aí nós temos na nossa apostila a diferença entre os conceitos de empreendedor, gerente e o técnico. O técnico sendo aquele que aplica somente a parte técnica, o saber técnico. O gerente sendo aquele que conduz os processos, né? Aplicando a parte técnica, mas conduzindo os recursos, e o empreendedor sendo aquele com essas qualidades e características que nós falamos anteriormente. Aqui, algumas características atribuídas aos empreendedores sob a ótica dos comportamentalistas, segundo Filion
é uma representação visual em que nós temos a inovação, a liderança, né, riscos moderados, a independência, a criatividade, a energia, a tenacidade, a originalidade. E aí, as descrições disso e as caracterizações disso também detalhadas no material disponível. Mais uma vez, nós encerramos a nossa aula. Eu agradeço muitíssimo a preciosa atenção de vocês. Um abraço forte e até mais. Tchau, tchau.